Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos na nossa casa, que aqui possam sentir a presença e o amparo dos amigos espirituais que já prepararam esse ambiente para nos receber. E aqueles que vão assistir a palestra pelo nosso YouTube, Fraternidade, também uma boa manhã, uma boa noite, uma boa tarde. Nós vamos, antes da nossa prece, antes de anunciar nosso expositor da noite, nós vamos ler uma página desse livro, Vida Feliz, da psicografia do Divaldo Pereira Franco, através da inspiração da Joana de Ângeles. E nós escolhemos esta mensagem. Com certeza, não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isso aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão espaimada, possuis uma códoa de pão para oferecer a alguém. Se não dispões de saúde para brindar os enfermos, logra socorrer um paciente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Então, pensando no bem e na proposta contida em toda a mensagem do Mestre Jesus, que nós possamos, então, agradecer a Ele neste momento, pela sua dedicação, pelo seu amor, em que, quando esteve aqui, nos brindou e continua a nos envolver com a sua presença e os seus ensinamentos contidos nos evangelhos e que precisam ser incorporados em nossos corações, que possamos agradecer a oportunidade de nos encontrarmos novamente no corpo físico, vivendo as lições necessárias para o nosso crescimento espiritual, tendo como guia e modelo nosso Mestre Maior, iluminando o nosso caminho, nossos passos, para que não nos percamos e não nos iludamos, enveredando por caminhos tortuosos. Que possamos permanecer em paz e que na noite de hoje a mensagem, a reflexão da noite possa nos envolver, possamos meditar e colocar em prática algumas informações que vamos receber aqui, para que desta forma nós possamos agilizar em nós a nossa reforma íntima, tão necessária a todos nós. Paz em nossos corações e que assim seja. Então hoje nós estamos recebendo com muita alegria o nosso companheiro, irmão, muito querido da cidade de Panambi, do Cristo Amor e Caridade, daquela cidade, o José Amaral, que vem nos trazer um tema bem interessante da Joana de Ângeles, né? A mentora espiritual do Divaldo, e o tema é Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles. É contigo, José. Carinhosamente, nosso boa noite a todos os nossos queridos irmãos, nosso boa noite a todas as nossas queridas irmãs, suplicando ao Senhor do Universo que possa iluminar a cada um de nós na noite de hoje e que possamos com alegria e com amor refletir um pouquinho sobre esse tema que esta Casa Espírita nos dá a oportunidade de trabalhar na noite de hoje,
Agradecemos a cada um dos trabalhadores por essa oportunidade, cada um dos irmãos presentes, por aqui poder estar na noite de hoje. Recebo o nosso grande abraço, o nosso carinho, por estarmos juntos com todos vocês. Psicologia de Joana de Ângeles. Então, na verdade, não vai ser uma exposição, mas vai ser um convite para que nós possamos juntos refletir sobre esse tema da psicologia transpessoal da Joana de Ângeles. Então aqui nós temos os slides através do Data Show, e eu sou bastante enjoado, organizado do Data Show, gosto que saia bem nítido, e para apertar na minha moleira hoje saiu algumas coisas apagadas, que não saiu nítido, porque está com problema do Data Show efetivamente. Então nós colocamos em cores bem preto e bem vermelho, e olha como sai aí, ó, verde e amarelo. E lá as letrinhas menorzinhas não vão aparecer, mas eu vou ajudar vocês com o texto que tem aqui. Então, vamos tentar compreender. Então, o grande objetivo da noite de hoje é nós refletir e chegar à conclusão da força da mente humana. Vou procurar ser fiel às lâminas, porque a Dilma disse que eu coloco as lâminas, daí eu ponho a primeira, e daí chegou no final da exposição e eu coloquei uma lâmina só. Então, vou fazer força para utilizar as lâminas aí. Então, psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, ela é diferente da psicologia do nosso tempo, a psicologia da nossa era, a psicologia das cadeiras acadêmicas, enfim, porque a psicologia tradicional, ela analisa o ser humano a partir do útero materno, e a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles analisa conforme diz o nome, transpessoal, além da pessoa, além da pessoa. Vamos passar um slide mais para nós ir indo. Então, psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, análise além da pessoa, que a palavra lá é análise, além da pessoa. Mudar a personalidade, 5%, exige muito esforço. Exige muito esforço. Então, isso é importante nós pensarmos sobre a mudança da nossa personalidade. E eu costumo dizer assim: cada um é, cada um é, cada um é, porque nós temos um perfil, e esse perfil é nosso. E às vezes pelo mimetismo a gente quer igualar ao próximo, a gente não iguala. E a gente espera que aquele que esteja na nossa frente seja um modelo e guia para nós como Jesus, e que a gente possa seguir como Ele, mas a gente não segue, porque a gente é. Nós temos uma construção, e essa construção fala que é personalidade multimilenar. Aqui, ó, isto aqui diz assim, ó, que a nossa personalidade, ela é multimilenar, ou seja, composta por vários milênios, vários milênios. Para dar uma ideia figurada, nós colocamos aqui, ó, 100 metros de uma mangueira enterrada no mar, 1 metro é a mente consciente. Então, se a nossa mente humana, que compõe todo o arcabouço que registra todo o nosso passado, nós equiparássemos a uma mangueira d'água enterrada no mar, 100 metros, e deixássemos 1 metro para fora, esse 1 metro seria a personalidade humana presente. Então, a mente consciente, aquela mente que pensa, que gosta, que desgosta, que vê, que escuta, aquela mente que fala, que sente o tato,
esta é a mente consciente. Então, o restante está além do consciente, como nós vamos ver para frente. Por isso, porque essa mente humana foi compilada através dos milênios, através das várias vidas no corpo físico, através da nossa existência no reino animal, através da nossa existência no reino vegetal, através da nossa existência no reino mineral, quando lá nós então tentávamos agrupar as moléculas para que ela ficasse toda agrupada, assim como a pedra. E hoje pudéssemos então ter 60 trilhões de moléculas agrupadas e coordenadas por um ser. Então nós passamos milhares de anos, milhões de anos, e isto vai ficando tudo registrado no arquétipo da mente humana, ou seja, a mente consciente, a mente subconsciente, a mente inconsciente. Então, quando nós aqui nos olhamos, nós vemos seres humanos, pessoas com aparência, que pensam normalmente. Agora, longe de nós conseguir ter uma ideia da construção mental que existe atrás de nós no nosso passado. Não tem como. Por quê? Quanto mais passa o tempo, mais os registros de nosso passado vão ficando distante pelo esquecimento no subconsciente ou no inconsciente. Então, é importante nós com isso nos conhecermos um pouquinho mais, a fim de que nós possamos entender que a psicologia tradicional estuda o ser consciente e o subconsciente presente logo ali atrás, de um dia atrás, de um ano atrás, de 10 anos atrás, de 50 anos atrás. Agora a Joana de Ângeles estuda esta mente consciente com o seu subconsciente e com os inconscientes de forma transpessoal, além da pessoa. Então, este ser que se apresenta simples como somos, não é tão simples assim. Então, a fim de que nós possamos transformar o nosso ser para melhor 5%, nós precisamos muito esforço, porque nós vamos lidar com o passado de milhares de anos registrado no nosso ser. Indo à frente, aqui confirmando o que falamos, a personalidade humana, ela foi forjada através dos milênios. Portanto, temos, e ali acho que não dá para ler, né? Não dá não, né? O item 1, a mente consciente. Item 1, a mente consciente. A mente subconsciente, o item 2. E o terceiro, o inconsciente profundo. E o quarto, o inconsciente verdadeiro, que é a essência da vida, que é o espírito, a essência do espírito. Então dividimos em 4 elementos, quando poderíamos dividir em muito mais. Mas isto é para termos uma ideia da dimensão dos registros que nós carregamos no nosso arquétipo subconsciente, inconsciente. E essas coisas, então, à medida que a vida vai passando, os fatos vão se registrando e com o passar do tempo vão ficando no mais profundo do ser, com certeza mais esquecido, mas nunca sumido. Esquecido em relação ao consciente presente, mas sempre em registro. Por isso que o saber, a sabedoria, ninguém nos tira, porque fica registrado, embora pareça esquecido, mas ele fica no nosso ser. Vamos um pouquinho mais na frente. Qual é o objetivo deste trabalho?
refletir, conduzir a todos nós, a refletir sobre a vida e ser feliz. Este é o grande objetivo. Para nós sermos felizes, nós precisamos vencer. Acho que nem objetivo não dá para entender, né, Stefania? Não, né? Perdoem meus irmãos e minhas irmãs. Então, para nós sermos felizes, nós precisamos refletir. E a coleção psicológica de Joana de Ângeles nos ajuda muito, porque lá na frente vai falar inclusive sobre o medo, sobre o processo de culpa, mas não vamos adiantar. Então, item 2, de que forma refletir? Como refletir? Analisando a psicologia tradicional, analisando as distonias da personalidade, analisando a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles, trazendo o roteiro para o equilíbrio, ou traçando o roteiro para o equilíbrio, o bem viver e a felicidade, que é os itens A, B e C. Então, traçando o roteiro para o equilíbrio, o bem viver e a felicidade. Por que nós colocamos aqui a psicologia tradicional? Por que nós colocamos aqui a psicologia transpessoal? Nós precisamos nos conhecer. É melhor, é mais fácil para nós nos conhecer quando a gente observa as pessoas à nossa volta. Porque eu reconhecer os meus erros é a coisa mais difícil do mundo. Agora, meu dedinho é apontar, é afiado para apontar para os erros do próximo. Então observemos, não com o espírito da maldade, mas com o sentimento superior de, analisando o próximo, eu conseguir detectar os meus próprios erros. Através de analisando o desequilíbrio do meu próximo, eu poder descobrir os meus desequilíbrios. E através da análise das pessoas que vivem parcialmente bem, eu consiga pensar as atitudes deste ser positivas para me introduzir em minha vida. Consequentemente, vamos ter a felicidade. Mas nós precisamos analisar o nosso próximo sem o ímpeto de desejar apontar o dedo para os seus erros, mas com o objetivo de eu conseguir me observar. As neuroses, as psicoses, as falhas que nós temos, os pontos positivos. Então, o Divaldo Pereira Franco, em uma palestra em Santa Maria, ele dizia que todos nós somos neuróticos. E logo depois nós pulamos a lâmina, porque eu vou falar agora. Tem um ditado popular que diz assim, que de bobo e louco todo mundo tem um pouco. Hoje nós estávamos testando lá o Data Show, daí um menino que trabalha conosco, eu digo, isso aqui acho que é para nós também, né? De bobo e louco todo mundo tem um pouco. E é grande verdade, porque os espíritos superiores dizem assim, que a linha que divide o equilíbrio da loucura é muito tênue. Vamos dizer assim, um fio de navalha. A linha que divide o equilíbrio da loucura é muito tênue. Então, às vezes nós obramos, nós falamos e nós pensamos com equilíbrio, e outras vezes com desequilíbrio. Às vezes, quando nós conseguimos analisar, nós temos até vergonha de atitudes nossas, que poderíamos dizer assim, que são irracionais. Então, esta linha, a Joana de Ângeles nos auxilia a compreender esta linha que divide o equilíbrio da loucura. E aí nós temos que trafegar. Então, de repente, quando o Divaldo diz assim, mas todos nós temos alguma neurose. E daí a gente vai dizer assim, não, mas eu não tenho nenhuma neurose. E daí ele cita alguns exemplos.
Aquele de nós que vai sair na porta para fora, daí parece que sistematicamente vai lá, volta lá, conferir os botõezinhos do fogão a gás para ver se não deixou ligado. É diferente de nós sair conversando, etc., não prestar atenção e voltar de vez em quando. Agora, sempre voltar para conferir, diz ele, neurose. Daí quando nós vamos sair, a gente já vê a porta e sai, entrou no carro lá, pá, bateu a porta do carro, volta lá. Será que eu chavei a porta? Neurose, diz ele assim. Então é assim, todos nós temos algumas coisas mais sério, menos sério. E agora aqui vocês façam de conta que eu não coloquei a lâmina, né? Façam de conta que eu não coloquei. Tem uma obra que o nome dela é Entrega-te a Deus, psicografado pelo Divaldo, e a autora é Joana de Ângeles. E daí o texto que eu vou ler para vocês, que é aquela piada que está ali, ó. O texto diz assim: evita o ressentimento. Coisa tão simples, o ressentimento. A gente ficar ressentido, magoado com alguém é coisa muito natural. E a Joana diz: evita o ressentimento. Tá bom? O som aí está meio complicadinho, tá bom? Evita o ressentimento e o melindre. O que é o melindre? O melindre é a capacidade de nós nos melindrar, ou seja, nos ofender. Quanto mais fácil nós nos ofendemos, o melindre é a ferramenta que vai permitir nós medir a dimensão do nosso orgulho. Eu me melindro com facilidade, ou seja, eu me ofendo com facilidade. O índice do orgulho está lá em cima. Quer dizer, temos que combater o orgulho para evitar o melindre, evitar que eu me ofenda, me machuque, me magoe com as pessoas. A maledicência precisamos evitar. A inveja precisamos evitar. No livro Obreiros da Vida Eterna, o amigo espiritual que está amparando André Luiz diz assim que é coisa muito rara na humanidade terrestre os seres humanos conversarem mais que 2, 3 minutos sem falar do outro. Às vezes podemos falar no outro, mas ficar sem falar do outro é uma dificuldade muito grande. Então, evitar a maledicência. E diz assim, ó, a inveja devemos evitar também, porque todos eles corrompem o coração, entorpecem o discernimento, embriagando o ser com os tóxicos do egoísmo exacerbado, seja egoísmo forte, sede afáveis, gerando simpatia, sem afetação, ou seja, simpatia sem exageros, e ternura sem pieguismo, sem aquelas coisas apaixonadas da ternura. Onde quer que te encontres, hajas assim. Então, quando se fala dessa coisa tão subliminar, tão sutil, maledicência, ressentimento, inveja, melindre, nós imaginar que isso possa nos causar prejuízo, é muito difícil para nós captar isso. Agora, quando nós analisamos que isto pode nos causar prejuízo, a maledicência pode nos causar prejuízo, quando o ressentimento pode nos causar prejuízo, nós começamos a desconfiar, pelo menos desconfiar, da sutileza da mente humana. A sutileza da mente humana. Nessa nós precisamos obrar, trabalhar, melhorar, fazê-la crescer. Mas de que forma, se nós não temos nem noção, nem ideia da dimensão de que o ressentimento nos cause prejuízo na mente humana?
E aí a grandeza de Jesus, quando nos remete lá para Moisés, que já nos disse, não matareis. E Jesus, na sua grandeza, diz assim, não chameis o próximo de louco, não dizeis a ele, sois louco, porque merecerás o fogo do inferno. Uma expressão de uma coisa parece que tão pequena, não chamar de louco, não dizer a seu irmão raca, que é aquela palavra hebraica que é uma palavra de desdém, porque merecerá ser condenado pelo tribunal. Daí nós, na nossa santa ignorância, nos perguntaríamos assim, mas onde é que andamos? Que prejuízo isso pode causar? Nos dá ideia da sutileza da mente humana. Porque quando nós lançamos, já se registrou e já lançou a sentença para dentro de nós. E a mente humana se encarrega de executar. Então nós temos que tratar com muito carinho essa grandeza que é a mente humana, expressada através do cérebro no corpo físico, essa grandeza da mente consciente, subconsciente e inconsciente, nós precisamos trabalhá-la com delicadeza, e nós somos tão rudes com ela. Quantas vezes nós quase que inconscientemente cultivamos processos de culpa dentro de nós. Mas como? Eu me culpar de alguma coisa, como que isso pode me causar um prejuízo tão grande? Nós não temos noção da dimensão do estrago que um processo de culpa causa dentro de nós. Não temos noção. E não temos noção também do número de processos de culpa que nós temos dentro de nós registrado, porque muitas vezes eles ficam inconscientemente. Temos dúvidas? Vamos citar um exemplo. Poderia citar tantos outros, mas a Lenice disse, Stefania, que é só 2 horas que eu posso falar hoje. Não mais que isso, né, Lenice? Eu vou cumprir o que você está dizendo. Vocês vão ver que eu não vou passar das 2 horas. Então, eu vou dar só um exemplo sobre esse caso. Um cidadão, amigo nosso, muito amigo nosso, e afilhado de casamento de uma irmã minha, da irmã mais velha, que foi presidente do Centro Espírita também, hoje já está do outro lado da vida, continua ajudando os trabalhos lá em Panambi. Ele tinha 3 filhos e um deles se perdeu nas drogas. E ele, o pai desse rapaz, uma pessoa corretíssima, um padrão, eu tinha ele sempre para mim como modelo de conduta para mim seguir, que eu erraria muito menos seguindo os seus passos. Uma pessoa, um padrão de pessoa. E daí deu um problema com o filho dele lá, daí teve que vir a polícia, a brigada militar, para pegar o menino, para levar para internar em Porto Alegre. Depois teve problemas mentais, que atingiu o cérebro, era cocaína, coisa violenta, atingiu o cérebro, o menino ficou meio evetado. E quando a brigada foi pegar ele em casa, ele subiu para cima da casa e a brigada não conseguia pegar o menino, até que conseguiram pegar e internar em Porto Alegre. O tempo passou e esse pai desse jovenzinho desenvolveu com um câncer de cérebro. E a minha irmã, muito condoída com a situação, perguntou para mim assim, nós não podemos fazer nada na casa espírita por ele? E daí, num dia do trabalho mediúnico, veio um amigo espiritual e eu perguntei, e o caso do fulano? Podemos fazer alguma coisa por ele?
Daí o espírito, o amigo espiritual incorporado na médium para um pouco, passou um tempo e disse assim, ele se culpava muito pelo filho. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Quem disse foi o amigo espiritual depois de analisar o caso. Ele se culpava muito pelo filho. E ainda hoje, conversando com um filho meu que mora em Porto Alegre, sobre alguns assuntos, eu dizia para ele, falava, porque eu recém tinha preparado esse trabalho, falava para ele sobre a força da mente humana. A força da mente humana. Uns têm mais força, outros têm menos força. Uns têm mais força de vontade, outros têm a força de vontade mais atenuada. E daí eu dizia para ele assim, aquele que tem a força de vontade maior precisa se cuidar muito mais. Porque assim como a força é grande para o bem e para conseguir os bons objetivos, ela também é grande para arrebentar, positiva ou negativamente. Vamos pegar um motor elétrico com X HPs, 14 HPs. Ligamos ele no sentido da rotação. Ele vai movimentar X quilos de força. Um motor com 14 HPs, por exemplo, que é a potência dele. Vamos trocar os fios e invertemos a rotação. Ele gira para cá com a mesma força. Vamos pegar um motorzinho de 1 HP, ele tem uma força para o lado de lá. O mesmo HP para o lado de cá, a mesma força. Então, temos que cuidar deste patrimônio. E cuidar com o que nós pensamos. E nesse curso que eu fiz, que chamava-se há muitos anos atrás, chamava-se Silva Mind Control, Método Silva de Controle da Mente, é um curso americano desenvolvido por um brasileiro nos Estados Unidos. O nosso instrutor dizia assim, cuidado com o que pedires, porque poderás conseguir. Pedir com o pensamento. Eu quero conseguir o trabalho, mas de repente o inconsciente não quer o trabalho, não vou conseguir o trabalho. Então nós temos que nos analisar. Nos analisar. Não podemos ser escravos das mídias sociais que só divulgam as coisas negativas. Aí nós ficamos com aquele emaranhado na cabeça e vamos para o sono. Que sono em paz nós vamos ter? Não. Então nós temos que triar, selecionar, peneirar os conteúdos que nós vamos jogar para dentro do nosso cérebro. Exige disciplina. Agora, lia a semana passada ainda uma página desta joia que a Alinice trouxe para nós aqui da Vida Feliz, quando a Joana dizia que se nós não dirigirmos o nosso pensamento, não tivermos disciplina para nós nos conduzir, podemos nos equiparar a um veículo na ribanceira sem freio. Disciplina. Então a disciplina do pensamento, para aproveitar a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles, para nós reconstruir os erros do passado, que são sombras em nossa mente, e construir os acertos com os quais nós vamos alavancar a nossa vitória do futuro e encontrar a paz e a felicidade.
mente humana. A psicologia tradicional auxilia muito, com toda certeza. Agora, a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles, além do corpo físico, que nos remete a outras vidas, que nos remete à vida em outros reinos da natureza, esta é grandiosa. Então, nós vamos lendo as obras básicas, nós vamos lendo a coleção de Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre a obsessão, a desobsessão. Vamos lendo a coleção de André Luiz, 16 obras. E aí vamos começando a ler Joana de Ângeles na sua coleção psicológica, para conseguir compreender a mente humana. Porque sem nós compreender a essência da doutrina espírita que está nas obras basilares, nas obras básicas, fica difícil de nós entender a coleção da Joana de Ângeles. Quando ela fala ilumina-te em uma das obras. O que é nos iluminar? Ela está falando dessa sutileza da grandeza do ser. Quando a doutrina dos Espíritos e quando Jesus nos fala que a essência que movimenta o mundo é o amor, como é que nós vamos compreender que essa coisa tão vã, entre aspas, amor, seja a força imanente que movimenta o universo? De que forma vamos entender isto? Mas se nós começarmos a observar os espíritos grandiosos, quando eles nos falam da aura luminar que os espíritos superiores contêm e que ilumina a vida no outro lado da vida, e que esta luz ele constrói através dos atos, dos pensamentos, dos sentimentos, das ações no bem, e que essa luz ilumina as escuridões da vida espiritual, nós começamos a entender. Porque aquela luz é uma das expressões do amor que movimenta o universo. Então, como falávamos há pouco com a Lenice, que já fez 28 anos, então, uma vida de doação a um centro espírita, será que não construímos algumas faíscas de luz? Alguns pontos de luz? E são esses pontos de luz, como nos dizem os amigos espirituais, que vão nos iluminar nas possíveis noites escuras da vida espiritual. Então abracemos uma casa espírita, abracemos uma causa espírita e vamos estudar, e vamos infundir em nós a disciplina, esta ferramenta que vai alavancar a nossa evolução. Porque nessa mesma obra, Joana de Ângeles, Vida Feliz, diz assim: um homem disciplinado é um tesouro. Diga-se mulher, porque se falar só dos homens, estão lascados aqui, praticamente tem quase só mulher. Então, um homem ou uma mulher disciplinado é um tesouro. Se não houvesse disciplina, nós poderíamos chegar aqui às 8 horas, não está aberto o centro espírita ainda, porque daí eu me esqueci da chave, ou então eu me atrasei, ou atrasei no banho, eu tinha que fazer o lanche, me atrasei. A disciplina não nos permite isto, para que as pessoas cheguem no centro espírita com a devida antecedência para se harmonizar e encontrem uma porta aberta. Então é assim. Joana de Ângeles, mas eu prometi para a Diva que eu ia seguir as lâminas e não cumpri. A grande verdade. A sensibilidade da mente humana não pode ser como a minha sensibilidade. Eu coloquei aqui mamute, porque ali diz assim o trem vermelho:
a irmã no psicólogo e eu. Aqui, ó, é o que diz ali. Ali. Então eu falei que assim, que a minha sensibilidade deu uma mamute, porque há muitos anos atrás, eu, um pouquinho mais jovem que hoje, eu tinha 18 anos, e daí essa irmã que eu falei para vocês, que era a irmã que tinha mais idade, a mais velha de todas, e que foi presidente do Centro Espírita, muito preocupada com toda a família. E uma irmã bem mais nova morava no Rio de Janeiro, com marido violento. Você tinha casado, e sofrimento com o marido, que só não batia por Deus, mas enfim, ela sofria muito. E naquele tempo, Panambi não tinha psicólogo. Imagina de que época que eu sou, gente. Naquele tempo não tinha psicólogo em Panambi. Daí a minha irmã mais velha foi levar a irmã mais nova para Passo Fundo e pediu para mim ir de motorista para dirigir o carro, e eu fui dirigindo. Daí a mais nova foi lá, consultou o psicólogo, fez a sessão de psicologia, etc. E voltou para o carro. Estava eu, minha irmã mais velha, e a mais velha perguntou para ela assim: mas e daí, fulana, como é que foi lá? Ah, mas foi muito bom, isso vai me ajudar muito. E daí a mais velha virou para mim assim, disse para mim assim, diz, mas tu podias também fazer a sessão lá? Digo, mas eu não sou louco. Pobrezinha da irmãzinha que saiu lá de dentro da psicologia. Então, o que eu falo aqui, a sensibilidade da mente humana não é para mim a sensibilidade que não existe, é muito pouca, mas para aqueles que a têm. Então, é assim, a sensibilidade da mente humana, nós precisamos compreendê-la. Compreendê-la. O pensamento é uma ferramenta inquestionável, incomparável. É incomparável. Então, nós produzimos pensamentos de acordo com o arquétipo, ou de acordo com a nossa construção do nosso passado, da nossa mente. Agora, cada dia nós precisamos melhorar um pouquinho. Cada dia precisamos melhorar, porque senão chega um momento que a dor vem nos convidar a melhorar. E não é para isso que eu estou na Terra. Eu estou na Terra para ser feliz. É o que os amigos desejam, que nós sejamos felizes. Mas também a felicidade nós precisamos compreender. E colocamos assim, lá onde que vocês não conseguem ler, lá em cima diz assim: o estudo da psicologia tradicional é fascinante. É fascinante porque nos permite analisar, observar o ser humano, catalogando-os conforme este estudo acadêmico, conforme a psicologia. As diversas variantes de personalidade humana, e com isto é muito mais apaixonante ainda, porque nós vamos catalogando as expressões, os arquétipos psicológicos de cada um. Vamos catalogando. Daí depois nós precisamos cruzar estas personalidades, para que nós tiremos as observações e nós nos autoconstruamos a partir da análise de cada um. Então, a psicologia tradicional é fascinante, porque nos permite isso. E nós, analisando a psicologia tradicional, nós podemos pensar na psicologia transpessoal da Joana de Ângeles. Não vamos falar sobre as distonias porque iria muito tempo. Aqui está o que nós falamos há pouco. A linha divisória entre o equilíbrio e a loucura é muito tênue. Isto quer nos dizer que às vezes obramos com equilíbrio, aquela palavra vermelha ali, equilíbrio, mais ou menos, outras vezes extravegamos pelo caminho da loucura, mais ou menos. Então, vamos nos observar e vamos procurar mudar,
diminuir os momentos de insanidade e aumentar os momentos de sensatez, para que as pessoas, quando nos observarem, façam um bom conceito de nós, e não por isto, para que nós possamos crescer. Mas eu prometi que não ia passar de 2 horas, então nós vamos encerrar, né, Miss? Nós estamos aqui na lâmina, eu acho que 20 e poucos, são quase 40, mas vamos encerrar por aí, porque senão eu mato vocês de judiaria. E nós não viemos aqui para crucificar ninguém. Então, gostaria de dizer às nossas irmãs e a nossos irmãos que somos extremamente gratos pela recepção, pelo carinho, por este centro espírita centenário que tantas almas já redimiu e tantas almas do lado dos encarnados e dos desencarnados está redimindo. Seu Aloysio Sakov, que foi trabalhador da Casa Espírita em Panambi muitos anos e que já desencarnou, há não sei quantos anos antes de fundar o Centro Espírita em Panambi, ele vinha de carona de não sei o que, de lá para cá, no Centro Espírita Fraternidade em Cruzal, até de carroça, vinha num dia e voltava no dia seguinte. Então, vocês vejam e vamos analisar quantas almas em redenção através dos dias de trabalho desta casa. Então ela merece o nosso amparo, ela merece a nossa dedicação. A cada um de vocês, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e o nosso amor. Boa noite. Então nós vamos fazer a prece, lembrando que a prece tem um valor muito grande. Quando nós emitimos em favor daqueles que recebem, em favor de nós mesmos, então. Juntos elevemos o pensamento ao Senhor do Universo, a Deus nosso Pai, Deus de infinito amor, Deus de infinita bondade, Deus de infinita misericórdia. Senhor, pela reunião desta noite lhes agradecemos, Senhor. Quando tanto mal existe na face da terra, a sua misericórdia nos permitiu estar dentro de um centro espírita, ambiente abençoado, Senhor. Pai amado, o seu amor está a permitir que os amigos espirituais estejam nos envolver em suas vibrações de luz e de paz. Por isso vos agradecemos, Senhor, por esta casa de orações que há tantos anos auxilia essa parcela da humanidade terrestre, Senhor. Vos somos gratos. Pelos trabalhadores desta casa de orações que aqui se dedicam com carinho, com amor, com desprendimento aos trabalhos da casa, também vos somos gratos, Senhor, e vos suplicamos. Perdoa os nossos erros, Pai querido. Perdoa as nossas inferioridades. Perdoa as vezes que falseamos os ensinamentos de Jesus, embora estejamos muito conscientes da sua realidade. Perdoa-nos, ó Pai, e vos pedimos. Iluminai este ambiente, Senhor, com um raio de sua grandiosa luz, Pai amado. Iluminai a cada um dos irmãos encarnados que aqui nos encontramos, Senhor. E pedimos de uma forma muito especial. Iluminai, Senhor, os desencarnados que aqui estão, os amigos espirituais, os protetores desta casa, aqueles que estabelecem as barreiras magnéticas de proteção, Senhor. E por aqueles outros que aqui vem buscar um pouquinho de esclarecimento, de socorro, de paz, Senhor, por eles vos pedimos. E assim, Pai amado, pela doutrina espírita que possa auxiliar, continuar amparando a humanidade, que ela possa trazer a luz à humanidade terrestre. Abençoa o Consolador, Senhor, na sua desenvoltura e na continuidade do seu
trabalho do seu objetivo. Guia nossos passos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.